Boa noite, amados. Saúde a igreja, ao capaz do Senhor. Trago um abraço do nosso pastor Wander, de toda a nossa equipe pastoral também. É um privilégio muito grande poder estar aqui. Pastor Ailton Desidério, por tantas vezes tem ido lá e nos abençoado com palavras do Senhor ao nosso coração. E eu que agradeço o Senhor pelo convite, poder estar aqui. Lembro uma palavra que o pastor Ailton ministrou lá sobre coragem. E ele disse que, às vezes, nós precisamos de coragem para avançar, mas, às vezes, a gente precisa de mais coragem ainda para esperar, para permanecer. E essa palavra abençoou muitas pessoas lá na nossa igreja e, para os líderes de célula, essa é uma palavra muito oportuna. Nós precisamos de coragem para permanecer naquilo que Deus tem nos chamado. Como o pastor Ailton já disse, eu estou como pastor de células lá na Igreja do Recreio. Não é um trabalho que nós fazemos sozinhos. Uma das frases que nós usamos na área de células lá é: ninguém cresce sozinho. E eu acredito muito nisso. Eu amo células. Eu lidero células desde 1997, 98. O meu chamado ministerial aconteceu numa célula. Eu conheci a minha esposa numa célula. Então, célula para mim é um lugar muito especial. É um lugar onde nós temos a oportunidade de desenvolver nossos dons, nossos talentos. É onde nós temos a oportunidade de desenvolver amizades verdadeiras. Eu tenho grandes amigos que sempre caminharam comigo, e continuam caminhando. Agora, mais distantes, eu cresci em Brasília. Nós viemos para o Rio há 10 anos. Então, os amigos de muitos anos ficaram em Brasília, mas essa amizade permanece. E poder vir aqui compartilhar sobre essa paixão com vocês é algo muito importante para mim. Eu não sou um pastor de tempo integral lá na igreja, eu sou de tempo parcial, e a Lu está comigo na área de células. Ela é minha CEO, pastor. É ela que manda, eu estou lá para fazer a parte pastoral, mas é ela que coordena. Então, o pastor Wander entendeu de nos colocar juntos, até porque a Lu já era contratada da igreja antes em outra área, e o pastor Wander passou ela para a área de células. Então, ela está lá o tempo todo e eu estou lá no período da tarde, porque no período da manhã eu trabalho no centro da cidade, eu sou radialista, trabalho na empresa Brasil de comunicação. Inclusive, estou vendo uma colega minha de trabalho aqui, a Glorinha. Muito bom ver você aqui, viu, Glorinha? Que Deus abençoe. E Deus tem nos dado a oportunidade de experimentar muitas coisas, através das células. Eu quero até compartilhar com os irmãos um dos testemunhos. Nós temos recebido vários testemunhos através de WhatsApp, ou pessoas que falam conosco pessoalmente na igreja, ou nos ligam para contar o que tem sido viver em células para ela, o que tem sido estar em célula, E nós recebemos um testemunho de uma irmã muito querida, e ela começou a mensagem dela fazendo uma definição biológica da função da célula. E ela pegou essa definição no site do UOL, que fala que a função da célula é realizar todas as funções necessárias à vida, como, por exemplo, a obtenção de energia e a reprodução. Por isso, a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, a célula é a unidade fundamental do corpo em funcionamento. E, em seguida, ela disse: eu me sinto em unidade, eu me sinto pertencente, me sinto parte desse corpo que produz vida. Quando falo que a célula é uma terapia para mim, é que consigo ser a parte real. Ela falando, tá? Rasgada de qualquer peso, livre de qualquer julgamento, amada, cuidada, advertida e pertencente a um corpo, o corpo de Cristo. Sim, estou passando por mais um momento delicado nesse ano, mas saber que tem um exército orando por mim e pelos meus me fortalece e me ergue para prosseguir. Sou intensa com os meus sentimentos, então não se assustem, sempre serei verdadeira e transparente com os meus sentimentos. E agradeço a Deus por passar meus momentos felizes e difíceis com vocês, pois sei que posso contar com as orações e apoio espiritual de todos. Que Deus recompense a cada um pelo amor, cuidado e carinho de todo esse tempo juntos. Sei que a soberana vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
e tudo está em suas mãos. Obrigado por existirem. Amo a cada um de vocês. Com carinho, Pati. Perceberam o que é o lugar da célula, o que a célula pode proporcionar na vida de uma pessoa? E essa palavra de hoje eu estive orando e perguntando a Deus o que eu poderia compartilhar aqui, né? Porque às vezes falar só sobre a célula pode ser que eu devague demais ou que eu fuja do que é a mensagem de Deus. Mas o que Deus trouxe no meu coração foi falar sobre o lugar da reconciliação. E eu queria convidar vocês a abrirem em João, no capítulo 21. João capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 19. Eu vou estar lendo na versão NVI, né, mas vocês podem acompanhar na versão que vocês têm aí. Então, João capítulo 21, de 12 a 19. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Eu quero citar algo aqui que eu deixei passar, né? O João, nosso filho mais velho, né? Nós temos um filho mais novo, Pedro Paulo, que ficou lá para participar do culto na Igreja do Recreio, né? O João tem 19, o Pedro tem 15, e aí o Pedro não abre mão da resenha com os amigos lá durante os cultos, né? Bom, eu queria trazer um pouco do contexto desse texto. Esse texto é um texto bem conhecido, né? É a terceira vez que Jesus aparece ali para os seus discípulos após ressuscitar. Mas eu queria voltar um pouco mais atrás no contexto desse texto. E eu queria convidar os irmãos a um exercício de imaginação. Sempre que eu estou lendo a Bíblia, sempre que eu estou lendo os textos bíblicos, eu gosto de tentar imaginar a cena, né? Tentar olhar ali o que estaria acontecendo. E eu queria que vocês imaginassem um homem que está nas sombras, um homem que está ali acuado, um homem que está ali sofrendo, um homem que está se sentindo culpado, que está se sentindo acusado. E esse homem, ele é Pedro, é o apóstolo Pedro, é Pedro o impetuoso, é o apóstolo que negou Jesus. Pedro caminhou sobre as águas, vocês sabiam disso? Mateus 6, 14, 28 e 29 registra isso, né? Que Pedro, vendo Jesus vir sobre as águas, fala: se é o Senhor, fala para eu ir aí te encontrar. E Jesus fala: vem. Né? E Pedro, o impetuoso, Pedro que age ali muitas vezes sem pensar, né? Coloca o pé para fora daquele barco e começa a andar sobre as águas. Pedro, só que nesse momento da vida de Pedro, ele está escondido. Nesse momento, Pedro está chorando de dor. E eu fico pensando
o que será que feriu mais a Pedro? Será que foi o fato dele ter negado a Jesus, dele ter feito isso? Ou será que foi o fato dele ter jurado que ele nunca faria isso? Lucas, no capítulo 22, Pedro falando, né? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E aí Jesus fala para ele, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Infelizmente, Pedro não podia negar a sua negação. A tumba vazia não eliminou o canto do galo. Pedro já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Nesse momento aqui, ele já sabia. Mas Pedro talvez estava pensando, depois do que eu fiz, depois de ter traído, ele não ia voltar para alguém como eu. Ele não ia voltar para mim. Ele não ia procurar por mim. Sabe, mas Pedro não é a única pessoa que faz o que ele prometeu que jamais faria. Será que você, ou alguém que você conhece, passou, está passando por isso? Será que alguma vez você já disse ou ouviu alguém dizer, chega de mentiras, vou falar só a verdade agora? Ou então falou, de hoje em diante, eu vou controlar minha língua, não vou mais falar mal de ninguém, sem murmurações. Ou então, infidelidade é coisa do passado na minha vida. Agora eu sou fiel. Fiel até a morte. Ou talvez, agora eu vou ser um dizimista fiel. Agora não vou mais falhar com Deus, não. Vou entregar meu dízimo todo mês, certinho. Eu vou fazer o bem sem olhar a quem. Ou então eu vou compartilhar de Jesus com todas as pessoas. Nós somos tão arrogantes às vezes, e nós acabamos passando tanta vergonha por isso, porque muitas vezes, como Pedro, de maneira impetuosa, de maneira impensada, nós prometemos algumas coisas, e quando nós caímos naquilo que nós prometemos, nós fazemos exatamente o que Pedro fez. Nós saímos para pescar. Nós voltamos às práticas anteriores. Nós voltamos a fazer o que nós fazíamos quando nós não tínhamos nos comprometido com Jesus, quando nós não tínhamos entendido o que é viver com Jesus. Nós desistimos, porque Satanás está ali nos acusando, está vendo? Você não mudou nada. Você servia a Deus, quem é você? E nós aceitamos essas acusações. E muitas vezes voltamos porque para nós é mais fácil fazer o que é natural e não o que é espiritual. Gálatas 5,17 diz que a nossa carne está militando contra o nosso espírito porque a vontade deles é contrária. O que a nossa carne quer fazer é pecado, e o que o espírito quer fazer é nos levar à santidade. É nos levar para próximo de Deus, é nos levar a um relacionamento íntimo com Deus. E por isso eles estão em batalha dentro de nós. E nós não temos a perspectiva dessa batalha muitas vezes. Nós não entendemos que essa guerra está acontecendo muitas vezes. E aí o que a gente faz? A gente faz o que é natural. Pedro fez o que era natural. Pedro estava se sentindo culpado. Pedro estava sentindo que ele tinha pisado na bola, que ele tinha traído alguém que confiava nele, alguém que tinha chamado ele para segui-lo. E o que Pedro sabia fazer? Pescar. Ele era pescador. Então Pedro decide, nesse contexto, voltar a pescar. Seus amigos ali, preocupados com Pedro, né, falando, não vamos deixar Pedro sozinho. Né, já deu assistência para alguém assim, que você fica preocupado da pessoa fazer alguma besteira, né? Então você prefere ficar perto dela, né, ou falar para alguém, olha, cuida fulano, cuidado, que ele está com os pensamentos meio estranhos. Né, os outros discípulos provavelmente tinham tido essa conversa, olha, não deixa Pedro sozinho não,
Judas já não aguentou a pressão. Judas cometeu suicídio. Porque traiu Jesus também. Vamos cuidar de Pedro. Aí Pedro fala, vou pescar. Eles falam, nós vamos também, vamos com você. Além de que Pedro era um líder, naturalmente. E Jesus, ele responde a essa pergunta, sabe? Quando você pergunta, será que Jesus tem um lugar para nós? Será que Jesus tem um lugar para alguém como eu, que às vezes promete que não vai fazer, dali a pouco faz de novo? Né? Às vezes eu me esqueço que Paulo, o apóstolo Paulo, declarava que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E essas palavras não são para nós nos conformarmos. Não são palavras para nós dizermos, é isso mesmo, sou pecador, nós somos pecadores. Me lembra uma história de um rapaz que ia sempre se confessar com o pastor, né, num pecado recorrente. E ele, toda vez que ele contava aquele pecado, ele falava, pastor, é porque a carne é fraca, né? O senhor sabe, a carne é fraca. E passava um tempo, ele ia lá de novo, pastor, cometi, carne é fraca, pastor. E novamente ele ia, até que um dia falou assim, o pastor virou para ele e falou assim, meu irmão, ainda bem que a carne é fraca, né? Porque se fosse forte, já tinha te matado, meu irmão. Essas palavras de Paulo, entender isso, de que muitas vezes a gente promete, a gente cai, não é para nós nos conformarmos, nós precisamos nos lembrar de Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente é renovada quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos dedicamos à oração. Isso que o pastor, o Pai, um advogado que intercede por nós, Jesus está lá, falando, olha, eu morri por ele, eu paguei o preço desse pecado. Só que arrepender, meu irmão, é mudar de atitude. Pode ser que você caia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas não se conforme. Busque a mudança de atitude. Busque a transformação para a sua vida. Jesus responde essa pergunta, será que há lugar para você? Para pessoas que tendem a agir como Pedro, que caem e voltam a fazer o que faziam antes? E a resposta de Jesus, ela vem ali na beira da praia. Sabe o que Jesus fez? Será que Jesus abriu ali o mar, enquanto eles estavam ali pescando? Não. Então Jesus transformou o barco deles em ouro e a rede deles em prata. Também não foi isso. Eu amo esse texto porque, puxando a sardinha para o meu lado de células, Jesus faz algo ali muito mais significativo. Jesus faz uma célula. Veja bem, né, o texto que nós lemos. Fala que Jesus preparou ali uma refeição, preparou um lanche, convidou Pedro e os demais discípulos para aquele momento ali de alimento físico e espiritual. E esse texto, ele tem um monte de momento especial. Né? Quando você lê esse texto todo, você vê que tem um momento ali da pesca maravilhosa, eles estavam pescando, Jesus chega na praia, olha para eles, pergunta, ei, pegaram alguma coisa? Não, não pegou nada. E Jesus fala, joga a rede para o lado direito. E quando eles jogam a rede vem com tanto peixe que está quase arrebentando, o barco está ali balançando, então acontece ali aquela pesca maravilhosa. Aí João olha e fala, Pedro, é Jesus. Então acontece ali o reconhecimento da pessoa de Jesus. Aí o texto diz que Pedro pega e veste a capa dele, que ele tinha tirado para pescar, e pula dentro da água, sai nadando até a praia. Talvez ansioso para ver, é Jesus mesmo. Ele veio aqui até onde eu estou, ele não desistiu de mim. Quantas coisas deviam estar passando ali na cabeça de Pedro? Aquele misto da sua culpa, do seu remorso, com a possibilidade de que Jesus estava ali. Aí os outros discípulos vão remando até a praia,
E aí eles encontram Jesus ali diante daquela peixe, devia estar maravilhoso. Já imaginou um peixe preparado por Jesus? Não tem MasterChef que chega perto de um peixe desse. Aquele peixe ali na brasa já tinha o pão. Jesus reparte, devia estar tudo delicioso. E eles ali, impactados, né? E ali era um momento de célula, né? Eu não sei como é que acontece a célula de vocês. A minha célula, a gente começa com lanche, né? Minha célula é na terça-feira à noite. Então a gente começa com lanche porque algumas pessoas vêm direto do trabalho, né? Então, para a pessoa não chegar e pensar assim, ainda vai ter louvor, vai ter palavra, a pessoa com fome, né? Veio do trabalho, às vezes pegou o trânsito, então a gente começa com lanche. Então as pessoas chegam, nosso casal anfitrião sempre prepara ali aquela mesa, faz um cafezinho fresquinho, maravilhoso. Meu anfitrião faz um café como poucos, viu? E as pessoas vão chegando e colocando ali à mesa o que elas trazem, e todo mundo já começa a comer, e ali naquele momento a gente já começa um bate-papo. E aí, como é que foi seu dia? Como é que está? Como é que está em casa? Muitas vezes ali já começa a acontecer um compartilhamento, as pessoas já começam a abrir o coração. Às vezes alguém fala assim, hoje aconteceu algo tão chato no meu trabalho, eu discuti com o meu chefe, ou então estava vindo para cá e discuti com a minha esposa no carro. E aquele momento de refeição já é a célula acontecendo. Aqueles discípulos, para comerem daquele peixe, daquele pão, já estava acontecendo. Ele já estava agindo. Ele já estava falando para eles, olha, alimentem o físico de vocês, mas eu tenho um alimento espiritual para dar para vocês também. Eu tenho algo para realizar aqui hoje, específico. Eu vim aqui porque tem alguém que está precisando de cura emocional. Eu vim aqui porque alguém está precisando ser liberto da sua culpa. E eu acredito que assim como nesse momento, nas nossas células, promover reconciliação, para promover libertação. É maravilhoso pensar que aquele que derrotou a morte e o inferno, aquele que governa os céus e a terra, ele se fez presente, convidando seus amigos para sentarem, comerem um pouco e para eles poderem provar e ver que o Senhor é bom. Conhece esse salmo que fala, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Nós precisamos convidar as pessoas para a nossa célula para isso. Vem cá para você provar, para você ver que o Senhor é bom. Nós precisamos convidar as pessoas para as nossas reuniões de ministérios, para o nosso culto, para a nossa escola dominical, para elas poderem provar e ver que o Senhor é bom, que o Senhor está interessado na vida delas, que o Senhor está interessado na dor delas, que Jesus é aquele que governa, Ele é soberano. Eu, desde adolescente, eu amo essa música que fala, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Só que aí diz, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Como é maravilhoso pensar isso, meus irmãos, que apesar de toda essa glória, Deus se importa comigo. Deus está preocupado com o que eu estou sentindo, Deus está preocupado com o meu sentimento de culpa, com o meu remorso, e Ele quer tirar esse jugo pesado das minhas costas. Ele quer trazer o jugo leve dele. É por isso que Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E naquele momento ali eu tenho certeza que talvez ninguém estava mais agradecido do que Pedro. Pedro devia estar com o coração exultante de poder estar ali na presença de Jesus e ter a oportunidade de ser perdoado. Eu não quero entrar
nos detalhes de linhas de estudo teológico, doutrinários, né, sobre, Jesus fala 3 vezes, né, para compensar as 3 vezes que Pedro negou. Não. Talvez isso fosse importante para Pedro, né, Jesus perguntar se ele o amava 3 vezes e Pedro poder entender ali o que Jesus estava dizendo. Mas algo que acontece ali é o que está descrito em 2 Coríntios, capítulo 5, de 14 a 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando, fica claro, porque no final desse texto que nós lemos, Jesus fala para ele: siga-me. E talvez a gente pense assim, mas espera aí, Pedro já tinha sido chamado para seguir Jesus. Ele já seguia Jesus. Mas Jesus precisava ressignificar aquele momento para Pedro. Jesus precisava afirmar: Pedro, eu não desisti de você não. É para você continuar me seguindo. Porque é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. É sobre você que eu vou derramar a unção do Espírito Santo. É através de você que as pessoas vão conhecer o Evangelho. E Deus quer que nós estejamos ressignificando todos os nossos momentos de arrependimento, perdão e cura. E Ele diz para nós novamente: siga-me. Eu não desisti de você. Eu queria fazer uma pergunta para nós refletirmos hoje. Qual a influência que nós temos exercido no mundo? Através da nossa igreja, como instituição, né? É importante que a nossa igreja cause impacto no bairro onde ela está, que ela possa fazer diferença na vizinhança, né? Nós temos esse desejo, né? Como igreja do Recreio, nós temos pensado nisso, da nossa igreja ser relevante naquele bairro. A área de células está encabeçando nesse momento uma campanha de alimentos não perecíveis, agasalhos e casaco, agora que o inverno começou, né? Cobertores e agasalhos, obrigado, meu bem. E nós fizemos assim, no estacionamento, uma tenda com a faixa, falando da campanha, qual o objetivo, porque nós queremos que as pessoas da comunidade participem. Nós queremos que as pessoas saibam que ali na igreja é um ponto de arrecadação, para que as pessoas carentes sejam atendidas, para que aqueles que precisam, aqueles que estão necessitando, possam ser assistidos, porque o nosso amor precisa acolher. Qual é a relevância que nós temos feito, né, nas nossas casas e nos vários ambientes onde Deus nos colocou? Na escola, na faculdade, no trabalho, na nossa vizinhança. Que influência nós temos? Que impacto nós causamos onde Deus nos colocou? Nós tivemos esse final de semana lá na igreja o Summit, e algo que é dito no Summit constantemente é que todo mundo tem influência, e que Deus quer te usar onde Ele te colocou. A sua profissão não é só para você ter sustento, a sua profissão é para que você vá alcançar pessoas que precisam ser alcançadas naquele local. Quando nós pensamos em célula, nós pensamos na igreja fora dessas 4 paredes. As células em lugares onde as pessoas precisam ouvir falar acerca do amor de Jesus. Lá no Recreio acontecem muitas células em prédios e tem muitos líderes compartilhando com a gente que encontram os vizinhos no elevador ou nas áreas comuns, e de repente o vizinho fala: o que é aquilo que acontece na sua casa, tal dia da semana? Eu fico ouvindo os louvores, uma música tão bonita, e eu fico ali na parede, escutando. Teve um que falou uma vez para a líder de célula: eu peguei meu celular e gravei para eu poder ouvir depois. E o líder de célula tem a oportunidade, ou um anfitrião, de falar: você não precisa ficar ouvindo pela parede, você é meu convidado. Eu quero que você esteja lá na próxima semana, participando conosco.
As pessoas estão sedentas. As pessoas precisam ouvir falar do amor de Jesus. As pessoas querem se reconciliar com Deus, mas elas não sabem qual é o caminho. Mas nós sabemos. Nós podemos dizer, olha, vai ter uma mesa, vai ter um lanche delicioso, e Jesus vai estar lá. Ele vai estar lá para você se reconciliar, para você receber perdão, e para você poder ouvir Ele dizendo para você, siga-me. Deus, Ele conta conosco para essa mensagem salvadora, libertadora e transformadora. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele faz questão de nos usar. E é um privilégio para nós sermos instrumentos de Deus. Deus, Ele nos desafia a abrir o nosso coração, Ele nos desafia a abrir as portas da nossa casa, Ele nos desafia a empenhar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, para poder chamar pessoas da morte para a vida, para poder levar esperança para aquelas pessoas que estão desesperançadas, para poder levar perdão para aqueles que se sentem culpados. Eu não sei se Deus ministrou seu coração essa noite aqui. Eu não sei se você tem se sentido desafiado por Deus a fazer mais. Mas se você tem se sentido assim, eu quero te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos orar nesse momento, e para que você possa falar, Deus, eu quero estar com a minha vida colocada nas tuas mãos, para que o Senhor me use segundo a tua vontade, para que eu possa ser um farol brilhando no deserto, para que eu possa ser uma ponte sobre as águas, para que eu possa impactar as pessoas através do meu estilo de vida, para que eu possa, quando abrir a minha boca, ter palavras que vão trazer alento, que vão trazer conforto, que vão fazer com que as pessoas sejam renovadas na expectativa de que o Senhor tem um plano para a vida delas, que o Senhor se importa com a vida delas. Se você deseja isso para a sua vida, fique de pé, vamos orar. Vamos declarar, Senhor, eu quero o Senhor sentado à minha mesa todos os dias. Eu quero seguir o Senhor todos os dias da minha vida. E eu quero ser um instrumento do Senhor. Pai, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Deus. Reconhecendo, Deus, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua majestade, Deus. Reconhecendo também o privilégio que nós temos, Deus, de poder ser usados pelo Senhor, Deus. Deus, de poder ser usado pelo Senhor com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, Deus. Abrindo a porta da nossa casa, Deus. Deus, falando do Senhor no nosso trabalho, na nossa faculdade, Deus, na nossa vizinhança. Deus, servindo às vezes um café e um bolo para alguém e falando, Jesus te ama. Ah, Deus, que nós possamos fazer questão desse privilégio, Deus, e que possamos desejar ser instrumentos do Senhor, Deus, em qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer maneira, Deus. Deus, que nós sejamos instrumentos de reconciliação nas Tuas mãos, Deus. O Senhor nos confiou esse ministério, Deus, o ministério da reconciliação. Ah, que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras digam para as pessoas, reconcilie-se com Deus. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer fazer de você alguém que tem esperança, alguém que pode viver o amor, que pode experimentar o amor e que pode repartir o amor. Que nós sejamos desafiados todos os dias pelo Senhor, Deus, e que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui para segui-lo e para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.